Gratidão à Federação Espírita do Distrito Federal pela possibilidade de atualizar pós-pandemia o pensamento espírita no seio do Distrito Federal. Eu desci do céu para o plano alto. Notícia boa é que eu trouxe um pouco de açaí. Com farinha de tapioca. Por que dizer que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e o amor é hipocrisia? Por que viver nesta amargura, maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventura, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão? Se brilha o sol em teu caminho, faça feliz seu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar. Por que você não vê florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudade no horizonte. Entre espinhos nascem flores, entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, que embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Ela fala suave, doce, do poema depois musicalizado de João Cabete. Esse notável espírita de Cruzeiro, no estado de São Paulo, que tinha a sensibilidade de dialogar através da poesia, lidando com as dores do mundo. Conta-se que esse poema, música, foi entretecido depois de uma visita a uma amiga que sofria, entristecida com os problemas do mundo. E ele, silencioso, apenas escutou e a auscultou. Para depois, chegando em casa, fez essa poesia para ela, dizendo: além da noite. É o título da poesia. E que a vida é bela. A dor, ela é um convite da divindade oferecido aos seus eleitos, segundo o Espírito Amigo diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é um ingrediente, como a nossa Ana propôs, que faz parte da nossa condição de humanidade. Ela pode ser espontânea, sem incomodar tanto. Ela pode ser uma dor doída, trazendo uma carga de sofrimento que exige maior atenção. Se você está com a bexiga cheia, basta aguardar um pouquinho. Mas se você está com uma infecção urinária, a dor é diferente. A criança jogando bola chega com a mãe e diz: estou com dor, toca a mão na perna. É, meu filho, você bateu? Eu disse: não. Ah, meu filho, vamos ver, onde é que está doendo? Está aqui. Aí sai e vai jogar bola de novo. O ortopedista diz: dor de crescimento. Mas se ela sofrer um choque no jogo de futebol e houver um comprometimento de uma articulação ou óssea, ela chega chorando e não volta para jogar bola. Porque é uma dor que está com uma sobrecarga exigindo uma atenção, um atendimento. A forma de lidar e de compreender a dor nos coloca em diferentes lugares.
Desde aquele que é a anestesia proposta pela Ana, da indiferença, que faz com que uma pessoa fique cristalizada na sua dor, como se nada mais existisse em torno dela a não ser a paralisia, a catatonia em que ela se encontra no seu sofrimento, até a dor que faz emergir a luz de forma esplendorosa. Quando do alto da cruz, Jesus, no seu sofrimento extremo, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A dor, ela toma esses matizes que nos remete a uma experiência de negação da dor, quando é possível fazê-lo, até um processo de acompliciamento com a dor, de tal modo encalacrado nela, que nós fazemos da dor a nossa experiência de vida, fixados nela, sem movimento positivo, andando na rotatória, sem sair como que do lugar. É o ovoide que experimenta uma dor fixada no corpo perispiritual de alguém, num drama obsessivo, numa monoideia, num sofrimento, até entrar em exaustão. Do ponto de vista psicológico, a nossa estrutura, ela é de tal modo equipada com tanta sabedoria, que na nossa perspectiva de governança da nossa vida egóica, nós temos 20 formas de nos defender da dor. 20 formas. As mais diversificadas possíveis, que são estratégias de nós mantermos a nossa ecologia. Da mais dramática, de uma mãe que se debruça sobre o filho recém-atropelado em pleno asfalto, às 12 horas em Belém do Pará, esperando o IML para fazer a documentação do fato já consumado, e movimentando com seus dedos a cabeça do filho nos seus cabelos, dizendo: levanta, meu filho, tu precisas acordar para ir para a aula. O garoto, vestido com o seu uniforme da escola, ali aguardando a remoção do corpo. E a mãe, diante da multidão que a rodeava, ali fora daquele espaço-tempo, para negar a sua dor, para dar conta de uma dor que era imensurável, acariciava a cabeça do filho, como se ele estivesse na sua cama, adormecido. Como você que diante de alguém que te aborda, ameaçando a tua existência, e você diante do revólver desmaia. É a dor. Você pensa que vai morrer, não é a tua hora, você não merece. Aí você desmaia. E o assaltante fica até sem graça, porque é um assalto que não tem nenhuma emoção. Nessas circunstâncias, às vezes ele nem assalta, porque ele fica tão fora de si, com um comportamento incomum, que ele segue. É como se ele não tivesse assaltando uma pessoa viva, a pessoa morre, desmaia. São as diferentes formas de lidar com a nossa agressividade, seja as aflições que se passam na intimidade do corpo, as biológicas, as existenciais, as sociais, as espirituais, as cósmicas. São uma multiplicidade de dores que comparecem, como que aferindo-nos a estatura espiritual e a nossa competência de poder lidar com elas. Os nossos leucócitos é a movimentação do corpo para superar uma ameaça de uma bactéria, de um fungo, de um vírus, que se aproxima tentando eliminar a sua vida, atuando, por exemplo, numa parte do corpo, como o pulmão. E ali eles se multiplicam, numa profunda ação de ecologia para suprimir algo que lhe pode levar
para o buraco. O tremor diante do frio, eu penso que algumas pessoas aqui já estão começando a tremer. Às vezes a gente pensa que elas estão incorporadas, não é frio mesmo. O tremor é uma ecologia para lidar com o frio, ou o suor diante do calor. O organismo bomba água para manter a nossa termorregulação no movimento absolutamente equilibrado, a fim de assegurar o nosso equilíbrio. A sede é a necessidade que você tem de aporte de água para atender os fluidos, que carecendo de água pode levar você, que tem mais idade, por exemplo, a ficar meio tonto, desbaratado, sem saber, entrar-se num processo de confusão mental. Às vezes é só a falta de água. Veio uma sede, você não atendeu, aquela dor, e começou depois a ficar aflito, ou sem saber onde é que estava. Tomou água, hidratou, pronto, voltou para o lugar. Do mesmo jeito a criancinha, que tem a mesma necessidade de água que o idoso, diferentemente dos adultos. Isso é para demonstrar o quanto a natureza é pródiga em nível corpóreo, em nível egóico, o quanto a vida é bela, é uma conspiração para o nosso processo de crescimento. A dor negada diante da mãe que está diante do filho, ou alguém que está no velório sorrindo, e foi o esposo, a filha, o filho, a mãe que desencarnou, e a pessoa está sorrindo como se estivesse numa festa, e está sorrindo porque foi um assassinato, não foi uma dor que se esperava, não é uma porque a pessoa compreende a vida espiritual, não, é uma dor que ela não suporta, porque a pior dor é a dor suportável, porque a que não suporta você desconecta, e lida bem com ela, ecologicamente com ela, e ela está sorrindo, aí todo mundo vê que ela está dementada, surtada circunstancialmente, para lidar com uma dor que agora lhe assedia, na surpresa de ver o seu esposo, o seu filho assassinado naquele dia, e no velório no dia seguinte, ela sorri, como se fosse aniversário do filho, do esposo, da esposa. É a estrutura do ego, que na dimensão humana, não conseguindo lidar com o tamanho de dor, ele faz uma desconexão adequada, homeostática, ecológica, para assegurar o equilíbrio. E em tudo é assim. E por isso há que se respeitar as dores de todas as pessoas, quaisquer que sejam. A forma como ela manifesta a sua dor, ela merece ser respeitada. Ainda que você ache que é uma dor insignificante, é uma dor desprezível. O meu amigo viu isso na fila que buscava Chico Xavier. Era uma senhora que chorava porque tinha perdido o seu cão. Ele a atendia com a mesma devoção que atendia alguém que tinha perdido 2, 3 entes queridos num acidente de carro. E aquilo o impressionou muito, como é que ele dava atenção a uma senhora que tinha perdido apenas um cão. O significado daquilo que me toca é aquilo que me toca. Não há um dormômetro, um dorimômetro para poder dimensionar a dor. A dor, ela precisa ser respeitada, e como tal, você não tira um paciente da cadeira de roda sem lhe oferecer uma muleta. Se você não tem uma muleta, deixa ele ficar na cadeira de roda. E você não tira a muleta se você não tem uma bengala. O nosso sistema de autodefesa, a gente sai da cama, sai para a cadeira, da cadeira a gente sai para a muleta sai para a bengala, e quando dá a gente joga a bengala um dia fora. São sistemas de autodefesa para lidar com as nossas dores. Emocionalmente também é assim, nós funcionamos assim. Então, ao lado da dor que é negada, porque ela é demasiada, ela é insuportável, e eu desconecto, desmaio,
tem um surto, fica abobalhado, vamos encontrar outras dores que a gente dá conta de fazer o enfrentamento. E a possibilidade de fazê-lo é sempre compreender que dentro de uma dor tem um dom a ser desperto. Toda dor embute, como na fala da poesia trazida de Gibran, traz um conteúdo. Se a casca é liberta, vem o grão, trazendo nutrição, e a semente trazendo vida. Então a dor é sempre o mecanismo inteligente do universo. É por isso que aqueles que têm hanseníase lepromatosa, às vezes não têm os dedos, perderam a sensibilidade, batem e não sentem que perderam um dedo. E batem porque perderam a sensibilidade no deambular, no andar. Então a dor que você sente quando senta numa cadeira e tem um prego, você levanta e maldiz o prego, você deveria bendizer o bumbum que sentiu a dor do prego que te ameaçou ferir-te. Um mosquito que te pica é a anunciação que pode ser a dengue chegando e você faz o movimento para fazer a higiene de casa, a profilaxia para que não alcance a família por inteiro, ou todos, enfim, põe tela, dá um jeito para viver ou coabitar com o mosquito do jeito que você conseguir. Isso é a estratégia do corpo, falando como temos que lidar com a dor. Emocionalmente, funcionamos do mesmo jeito. Alguns trazem essa forma de trazer à luz a competência, transformando a dor numa possibilidade do desenvolvimento da coragem, da força. Eu não sei se acontece aqui em Brasília, quando você tem uma dor, você vai para frente, vai para cima, resolver a encrenca. Porque se a dor é muito grande, você foge e corre. Eu não acredito que o brasiliense corra. Porque diz o provérbio: se correr o bicho pega, se esconder o bicho acha, se ficar o bicho come, se enfrentar o bicho some. O enfrentamento da dor é efetivamente o que nos leva a um processo de crescimento, aonde nós apresentamos a força, desenvolvemos competências de energia quando vamos para cima. Paulo é um exemplo emblemático disso. Ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Fala de Paulo. Ele enfrenta Jerusalém, enfrenta os discípulos, depois de todo aquele período da expiação, ele faz o enfrentamento, depois das meditações, em que ele vem a público, e ele vem e enfrenta os seus opositores, os seus pares antigos, que eram os doutores. Agora, de Saulo a Paulo, ele o faz com extrema energia. Não tem um espírito dotado de tanto vigor como Paulo de Tarso. Precisava ser Paulo de Tarso que trouxesse do fenômeno da transformação da dor o emergir de tanta força para trazer a mensagem de Jesus para além da Palestina da época. Era o vaso escolhido. Ele vai destemidamente, enfrenta uma paixão louca de uma mulher, a picada de um animal, ele vai jogado no lixo, enfim, e diante daquele que deveria matá-lo, ele diz: cumpre o teu dever. Olha lá, parece a gente, né? Diante da dor a gente pede: Deus, uma moratóriazinha, não é por mim não, não é por mim não, é pelo meu filho, meu neto. A gente sempre arruma uma forma de mercadejar com o divino, negociando. Se você me cura desse câncer, eu ajudo meu neto e ajudo todas as crianças e toda a pobreza de Brasília. Pior que se curar, não ajuda. Mal neto, quanto mais as crianças de Brasília. Mas na hora da dor, a gente faz essa proposição para o divino,
como se o divino fosse um comerciante tolo, bobo. E tem alguns que são mais inteligentes, dizem: o senhor vai me ter pela eternidade. Eu vou ficar aqui só mais uns aninhos, deixa-me cair mais 15 anos só. O cara já está com 80, mais 15 anos, né? Edivaldo Franco, como é que vai ficar mais 95 anos? Mas pede. E a divindade sabe o que faz, atende-nos ou não, de conformidade com aquilo que é o melhor para nós. Como me dizia um amigo, sofrendo da solidão afetiva e conversando com o benfeitor, disse: mas eu queria uma companhia. Ele disse: meu filho, você tem a nós. Ele disse: mas eu queria de carne e osso. E o benfeitor disse-lhe: então trabalhe para merecer. Trabalhe para merecer. A dor da ausência de um afeto para um compartilhamento. Então as dores, elas podem nos trazer um convite para demonstrarmos a formosura da nossa força, da nossa energia. Mas muito cuidado com a vaidade, porque pode estar a serviço, no contraponto da vaidade, para mostrar que eu sou fogo, eu tomo açaí, eu resolvo tudo. Menos. Às vezes é para parecer, não é para ser. E para parecer, você está se auto-enganando, lidando com essa dor. Não é fortaleza, não é energia para lidar com ela. Não é uma ação paulina de Paulo de Tarso, né? É uma ação tupiniquim que vai levar a dor maiores. Mas a dor pode ser um convite à resistência. Você ser capaz de poder fazer o enfrentamento do bicho de forma a que você aprenda o que você precisa aprender com ele, com humildade. Não é segurar a dor, porque quem segura a dor não se cura da dor. É fazer o enfrentamento dessa dor com humildade. É uma atitude que envolve uma estrutura de maturação, um processo de autoconhecimento. É um exercício, portanto, de resistência, numa linguagem mais moderna, de resiliência, que é uma competência. Minha mãe era assim, minha mãe era uma alma desse tipo. Permitam-me evocá-la agora como um exemplo de bom exemplo. Era de uma resistência, aquela mãe, era magrinha. A mãe dela disse assim: tu não vai dar para ter filho. Ela teve 8, criou 8, teve 7 de barriga e mais um que achou pouco, 8. E só, eu sou um dos mais baixos, só galalau, e pobre, e com um parceiro que tinha um transtorno psiquiátrico importante, grave, transtorno do humor, o que fazia internamentos sucessivos, e ela tinha que ir para a luta, uma resistência incrível. Porque o meu pai foi aposentado por invalidez e ela teve que bancar economicamente. Então, quando estava no 7º filho, ela teve que trabalhar fora de casa. E ela foi fazer, naquela época, era o artigo 99, era uma confusão, você faz assim muitos anos num só, e vai fazer para poder melhorar a sua condição de emprego. Naquela época era no INAMPS. Tinha conseguido acessar o INAMPS e precisava melhorar a sua performance acadêmica. Ela tinha apenas o primário, aí ela fez o secundário nesse artigo, nesse esquema aí que tem, né? E subiu e foi para poder... Porque tinha dias que em casa não tinha comida para o dia seguinte. E veja quanta resistência. O meu irmão mais velho, graças a Deus que não era eu, ele dizia assim: mamãe, amanhã não tem comida. Ela dizia: Deus vai prover. Precisa ter muita resistência, muita fé. E tinha.
Tinha para educar 8 filhos. E não queria que os filhos trabalhassem, porque era só estudo, que ela queria que nós estudássemos. E todos os 8 tiveram o merecimento de receber uma mãe dessa, ou a necessidade e a carência, e conseguiram lograr êxito. Todos foram para o nível superior, todos os 8. E ali na carência, a gente dizia que ela passava a manteiga no pão assim ela passava, na volta ela tirava, porque era muito pouca manteiga. Depois ela fazia assim. Para cortar o pão, ela fazia assim, botava o dedo assim. E nós ficávamos de olho gordo no bico, porque a gente achava que o bico não tinha nada a ver, era corretamente, mas o bico parecia que era maior, porque era o bico. Os filhos com o olho gordo, eram 2 pães cacete, não ela passava, não tirava para passar do outro, entendeu? Era essa. Mas quanta resistência aquela mulher magrinha conseguiu vencer. Quando chegou no final da sua existência, ela me surpreendeu, porque ela teve Parkinson e osteoporose ao mesmo tempo. Então ela caía, fraturava. Era o melô da fratura. Teve mais de 6 fraturas. E quando a gente pensava que ela ia jogar a toalha, fisioterapia. Eu olhava para ela e disse: mãe, a senhora me dá tapa com luva de pelica. Que cada vez que acontecia uma coisa que eu achava que ela ia desistir, mas ela resistia, lidando com a dor. Agora a dor física, a dor das fraturas, da fisioterapia. No final, quando ela tinha 92 anos, ela estava fazendo um aporte de natureza nutricional e nós dotamos uma nutricionista para fazer um cardápio. A nutricionista foi com ela e disse: dona Anice, o que é que a senhora gosta? Ela olhou para a nutricionista e disse: de viver, minha filha. A nutricionista ficou impactada, depois veio comentar conosco uma resposta paradoxal. A nutrição dela era viver, era amorosidade. E quando ela estava exatamente nessa idade, fazendo o evangelho em casa, ela disse: meu filho, eu estou querendo aprender inglês. Eu achei que ela estava brincando. Ela tinha Alzheimer, mas não era maluca. Estava lúcida a bichinha. Ela tinha mais lucidez do que eu. Negócio de data, tudo ela sabia mais do que eu. Aí eu disse, fiquei achando. Aí eu olhei, ela está falando sério. Aí eu olhei para o meu irmão. Eu acho que nós éramos demodê. Minha mãe estava na frente. Ela queria mesmo fazer inglês. Eu digo: mamãe, não, a gente sabe português, mamãe. Aí eu brinquei, puxando assim para trás, né? Papagaio velho não fala idioma outro, mamãe. Ela queria falar inglês. Vejam o amor lidando com a dor, que era a dor de ter sido adotada, era a dor de quem teve 8 filhos, era a dor de quem faltava comida para o cotidiano, era a dor que tinha um parceiro vitimado por uma doença psiquiátrica grave, que ela casou sem saber, soube depois que casou, que poderia se separar se quisesse. Era o amor, resiliência, humildade, resistência, que fez ela lidar com uma doença importante, que é o Parkinson, com a osteoporose, com as múltiplas fraturas, mas fez da dor um clarão. E fez o clarão mesmo. Eu cheguei uma vez com Raul Teixeira perguntou e disse: minha mãe está um corpinho, porque ela foi perdendo massa muscular. Aí ele sorriu e disse: eu sei. Eu disse: como tu sabes? Não, eu pedi ao Espírito Camilo para visitá-la, ele era muito amigo dela. E eu estive lá. E ela se surpreendeu, porque quando eu cheguei, ela estava fora do corpo. E ela está muito bem. E eu olhei para o corpo e vi aquele corpo mirrado. E quando ela me viu, ela se assustou quando me viu. Aí eu cheguei em casa para contar para meus irmãos. A gente adora fofoca espírita, né? Eu queria chegar e dar boa notícia.
Quando eu cheguei, eu fui contar, ela já tinha contado que tinha sonhado com Raul. Veja a autenticidade das referências. E agora, em março, nós estávamos, agora em março desse mês, nós estávamos lá no Paraná, participando lá da conferência do Paraná, e o Raul disse: olha, tua mãe estava aí e teu pai também. Ela luminosa. O papai parece que estava opaco, que ele não falou nada. O amor, resiliência. A gente pensa que está ajudando o outro para o outro, mas quem ama o outro está expressando o amor que detém para si mesmo. Quem ama o outro necessariamente ama a si mesmo como se fosse um outro. O exercício do amor, promovido pela dor, nos suscita esse processo do despertamento. A dor é uma forma de trazer o amor. É um convite a uma passagem, ou a travessia, como a Ana nos trouxe. Aquilo tudo que aconteceu com Jesus, que a gente poderia sintetizar no nome crucificação, foi apenas uma passagem para o processo do ressurgimento. Não foi outra coisa. Todas aquelas dores sacralizadas no devotamento, no sacrifício, na renúncia, se convertem num espírito que emerge e continua amando, e diz assim: estarei com vocês até o fim dos séculos do mundo. E disse para quem? Para os fujões, para os abandonados, para os cegos, para os mudos, para os surdos, para os paralíticos. Não tinha ninguém. Em torno da cruz estavam só as mulheres e um jovem, que era João. O resto tinha debandado. A dor é um convite a uma passagem para além da força, da energia, incluindo-a, para além da resistência, da humildade que ela pode nos conferir. Ela também nos convida, ou sobretudo nos convida, para irmos além do humano que somos, para a dimensão do espírito imortal que somos, verdadeiramente. Porque egoicamente nós estamos, mas espiritualmente, enquanto espíritos, é a nossa verdadeira identidade. Então a dor daqueles que são os que revelam a coragem, a força, são a dor dos heróis, dos ascetas. A dor dos resistentes, humildes, do autoconhecimento, da resiliência, são a dor dos verdadeiros religiosos. Mas a dor que se converte numa passagem, ela revela os santos, revela a sabedoria. É um convite que o Cristo fez, reunindo a síntese de todas essas manifestações que a dor proporciona, para que nós possamos, no nosso nível evolutivo, lidar com as nossas dores para fazermos a passagem de uma condição psicológica para outra, de um estado de consciência para outra, seja a dor física, seja a dor relacional, seja a dor da interferência espiritual obsessiva, seja a dor existencial, que é que eu estou fazendo aqui, seja a dor que seja, ela pode ser convertida a um movimento de imersão, para que possamos efetivamente fazer o nosso processo auto-iluminativo. As benesses dos céus não faltam. Vêm das formas mais esquisitas, estranhas, nos alcançando, nos convidando e nos dando a oportunidade de dar o próximo passo. A minha parceira, Adriana, minha esposa, viveu essa experiência quando entrou no Espiritismo em Fortaleza. Tomou o telefone e queria saber, o grupo Paulo Estevam, onde é que ficava? Aí uma pessoa solícita atendeu ao telefone e se identificou: eu sou Eliette. Estávamos esperando o seu telefonema, Adriana.
Como estava esperando telefonema, se ela não tinha combinado nada. Ela, angustiada, vivia momentos difíceis, disse: eu quero saber qual é o endereço do grupo espírita Paulo Estevão. Ela deu o endereço, ela anotou o endereço, e no dia seguinte foi ao grupo Paulo Estevão. Quando chegou lá, ela procurou: cadê Dona Eliette? Os dois entrevistadores, recepcionistas, se olharam e disse: aqui não tem nenhuma Eliette. Não, mas tem, eu falei com ela pelo telefone. Ela disse que iria me esperando. Deu-me o endereço. Eles se olharam de novo. Acho que eles acharam que a minha esposa estava meio tantã. E disseram: não tem. E hoje é domingo, hoje não tem atividade aqui. Eles estavam lá, mas não havia atividade rotineira, doutrinária na casa. Não havia atendimento ao público na casa. E eles ali atenderam de improviso. Dona Eliette, até hoje ela procura a Dona Eliette. Como as coisas chegam. E ali veio o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro Luz, que nos faz fazer o enfrentamento das nossas dores. O Evangelho é um livro que tem que estar na cabeceira e no coração. Na cabeceira, para que ele possa entrar no coração. Não é para fazer como um amigo fez lá na Fundação Espírita Allan Kardec, em Manaus. Só veio, o cidadão atendeu, é um amigo muito querido, e disse: Evangelho na cabeceira. Passado uma semana, a pessoa voltou e disse: não adiantou de nada. Ele disse: mas você usa o Evangelho? Botei na cabeceira, não adiantou. Botei dentro da fronha, botei ele aqui, não adiantou nada. Não é desse jeito. Ele quis dizer, é um livro de rotina, para ir entrando aos poucos, mas ele não entra pela fronha. O criado mudo vai continuar mudo. É um livro de reflexão, de consulta, de análise, de reanálise. É impossível esgotar o Evangelho segundo o Espiritismo. É impossível. É Jesus voltando-nos aos nossos corações. Então as nossas dores, elas acabam por vir nos dar a oportunidade, chegando pelas diversas vias, como manifestações do céu, mas a dor já é uma manifestação celeste. Desde que nós lhe emprestemos um bom significado, porque a pior dor é a dor de não ter sentido para aquela dor. A dor que não tem sentido é uma dor excruciante. O Espiritismo nos vem e nos enseja dar um sentido para a nossa existência, significando a dor de modo plausível, para que ela possa nos ensejar o passo seguinte, na fortaleza, na coragem, na humildade, na resiliência, no mergulho do ego que mergulha no eu interior superior, no humano que se entretece com a essência do espírito que somos, para que nós possamos desvelar essa nossa outra dimensão, a fim de, nutrindo na fonte divina, possamos fazer o enfrentamento do bicho, para que ele se vá. Não temos o direito, podemos fazer, até, mas não temos o direito de ser novamente ingrato, como fomos com Jesus há 2000 anos atrás. Reeditando com o Espiritismo e sonegando a nós mesmos o pão da vida, a água que deverá nos dessedentar, para podermos fazer a transmutação das nossas dores como um instrumento de passagem de um nível de consciência mais imaturo para o mais maduro, de um nível de possibilidade de entendimento da vida para um outro nível mais refinado, mais superior. Porque eu quero dizer que ninguém no Espiritismo está convidado a fazer uma fixação na dor.
O masoquismo é uma das experiências que os religiosos confundem quando se colocam diante da dor num processo de pseudo-resignação e transformam a dor num sadismo para consigo mesmo, num masoquismo lidando consigo mesmo. Eu quero dizer que a vida não nos poupa de dores, das diversos tipos de dores. Não se fixe nela, mas não negue. Acolha e ela fica o tempo que precisar para que você se descubra em relação a essa dor específica, o que é que você tem que aprender. Porque por trás da dor tem um dom que vai sendo desvelado no aprendizado, e por mais que a dor seja enorme, como a perda de um filho, você é capaz de se tornar uma pessoa muito maior do que antes. Como uma mãe no Jardim das Oliveiras queria abraçar um filho que estava manifesto como um ovoide vinculado a uma pessoa, e os benfeitores disseram assim para ela: nós não podemos lhe ajudar a fazer isso agora, mas se você tiver paciência. Pior coisa para uma mãe é dizer: tenha paciência. Ela quer tirar o filho na hora, ela quer salvar na hora. As mães têm essa mania de Deus, né? Mas Deus não faz isso, deixa a dor comparecer, dá tempo ao tempo, aos frutos, tudo tem um tempo. Ok, mas é problema de mãe. Um dia eu vou entender isso, quando eu reencarnar como mulher. Eu espero que não seja logo, porque eu não me sinto competente, suficiente. Lá num dia, ela recolheu o filho. O filho foi desconectado da pessoa, espírito desencarnado, estava num processo de profunda dor, porque pensava que ia deixar de existir. Ele vivia conectado ao outro, ele vivia o outro. Ele não tinha vida própria, como que desconectado, ele teve uma sensação de inexistência, medo da inexistência espiritual. Ela o acolheu, e na semana que se seguiu, ela voltou à nossa reunião mediúnica e disse que ela queria fazer um agradecimento que não tinha dado tempo de fazer na reunião anterior. Aí ela disse: eu vim aqui há 3 anos atrás, e eu queria ajudar o meu filho que estava sofrido num processo de ovoidização. E os benfeitores dessa casa disseram que eu tinha que ter paciência. E me convidaram, enquanto eu exercia a paciência, a contribuir nessa casa. Então, há 3 anos eu venho ajudando as crianças dessa casa. E na semana passada, eu tive 2 grandes surpresas. A primeira, quando recebi o meu filho, eu descobri que eu amo muito mais o meu filho pelo que eu fiz nesses 3 anos. E a segunda surpresa, eu descobri que eu não tenho só um filho. Ela se sentia maternando as crianças, ela ampliou a capacidade de amar. O filho em dor, ela na dor da angústia da mãe querendo salvar o filho. 3 anos depois, se sentiu maior, porque exercitou o amor com outros filhos, para devolver ao seu filho uma carga de amor superior, agora em relação ao que ela tinha, mas descobriu mais ainda algo inédito, de que ela deu-se conta que ela não tinha só um filho. É a dor dos que estão do lado de cá, do que estão do lado de lá. Por que dizer que a vida é triste? Que o mundo é mera fantasia? Felicidade não existe, que o amor é hipocrisia? Por que viver nesta amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventura, se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão, se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz seu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar. Por que você não vê florir estrelas 1000 junto ao luar?
A vida é bela, minha filha. O entardecer em multicores deixa a saudade no horizonte. Entre espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela, meus amigos. Gratidão.